Nós começamos respondendo aquela pergunta, Rafael? Ou já vamos com a sua questão? Alguém quer começar com alguma questão aí que não foi colocado no grupo, às vezes? É que tinha o Luigi, mas o Luigi não vai participar no início, né? Eu Isso, acho de que qualquer coisa. dá para a gente responder a questão dele, deixar gravado, mas tem alguma outra para a gente começar? Que daí eu já entro nos autores. Não? Bom, se ninguém comentar nada, então pode começar com os autores, professor. Tá, ok. E a resposta do Luigi, a gente vai deixar? Rafael, a resposta da questão do Luigi, nós vamos deixar direto aqui já ou não? Vamos fazer assim, professor. O senhor faz um comentário sobre os autores, e daí a questão do Luigi, quando o Luigi aparecer ali, dá para dar uma retomada, né? Tá, então vamos lá. Em relação aos autores, Vygotsky e Piaget. Já falei bastante coisa com ele acerca deles, né? O Rafael me enviou uma questão ali que eu vou comentar ela, que era a questão dizia o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo apresentar essa tela aqui, Rafael. Vai dar certo. Isso, se o senhor puder, é bom. Eu também estou no celular, tá mais chatinho de fazer a. Você não tem ela aí numa janela, né? Eu tenho, professor, quer que eu apresente? Pode ser. Mostre ela lá que daí eu já posso comentar. Beleza. Estou no celular. Espera só um pouquinho, professor. Ok. Chegou o Luigi. Eu já coloquei, Rafael. Opa, beleza. O Luigi já chegou para nos acompanhar aqui, então podemos começar por ele para ficar mais fácil. Opa, boa noite, Boa noite, Luigi. Tudo bem? tudo certinho? Tamo por aí. Perdão pelo atraso, estamos na lida de umas festas de igreja, hein, né? Amanhã é feriado da Mãe Aparecida. Estamos lidando. Não, tudo na paz. Eu tinha pensado em já começar dando bomba na tua questão, que ela é a mais tranquila para já partir para os autores. Podemos? Opa, bom demais. Foi lá acerca do materialismo histórico dialético da relação com Vygotsky. É isso, né? Exato, exato. Dizer de um modo simples. Então, você não quer que eu vá para a teoria do autor, eu vou falar de maneira mais simples possível, tá? Materialismo histórico dialético é uma corrente da história, uma forma de interpretar a história. Você entende essa parte, né? Acredito que sim, isso eu acho que já consegui captar bem. Ok. Significa, essa teoria interpreta da seguinte maneira: tudo que existe na sociedade é artificial. Quando eu falo artificial, eu me refiro a algo que é feito pelo ser humano. Ou seja, cada instituição que existe, você está na festa da igreja, vamos pegar a igreja, a família, a monogamia, sei lá, a escola, a propriedade privada, tudo que existe é feito pelo homem, tranquilo? Pelo ser humano. Belezinha. E se é feito pelo ser humano, significa que não há nada natural em nossa convivência, e se não há nada natural, não há nada sagrado. Sagrado em que sentido? Significa, usar um termo do Fernando Henrique aqui, tal coisa não é imexível. Se aquilo me desagradar, eu posso mudar racionalmente. A dialética enfatiza muito teses contrárias, ideias que se opõem para construir uma ideia melhor. Então, de acordo com essa teoria da história, tudo que existe é feito pelo ser humano e, como tal, pode ser mudado a qualquer momento, assim que nós acharmos que é ruim.
Dá um exemplo, professor. Imaginemos a situação da mulher na metade do século passado, que é um exemplo bem fácil de fazer. A mulher ela é colocada como um objeto do homem, ela não tem os mesmos direitos. Alguém materialista diria assim: se a mulher sofre tal e tal perseguição e nós não queremos que ela continue sofrendo, vamos modificar a situação da mulher na sociedade para que ela tenha direito à igualdade. Conseguiu me acompanhar até aí, Luigi? Foi bem tranquilo. Foi Beleza. bem. Então, o que significa? Nessa concepção da história, nós vamos refletir sobre o que nós estamos vivendo, não existe nada sagrado e tudo é passível de ser transformado. E a relação com o Vygotsky? O Vygotsky fala que o ser humano ele se faz enquanto ele vive. Ou seja, para você, a educação na perspectiva de Vygotsky é o desenvolvimento artificial da criança. Então, você, quando nasce, você não é nada. Você tem ali as suas características biológicas, mas o que vai definir aquilo que você faz é a tua convivência no teu círculo de cultura. Qual que é a relação? Para Vygotsky, que é um materialista, que é um psicólogo cultural, ele vai dizer que a educação é o desenvolvimento artificial da criança e que a educação tem que ser direcionada de modo a superar a realidade existente. A educação, na perspectiva da psicologia sociocultural, que é a do Vygotsky, defende um viés de transformação. Tudo que existe que me desagrada, eu tenho que trabalhar para transformar. O que é sagrado? Nada é sagrado. As coisas só são o que são enquanto nós as tolerarmos. Deu para pegar alguma coisa aí, Luigi e o resto da galera? Minha nossa, a diferença que faz, né? A falta que faz a explicação. Minha nossa. Ajudou bastante, sim. Clareou que nem luz. O restante da galera entendeu? Hoje a ideia é ser um bate-papo, gente, né? Acho que palestras, falas assim, já foi bastante, né? A ideia é ser um bate-papo e vocês mandar pergunta em cima de pergunta e rodar. Tranquilo, Luiz? Não ficou nenhuma dúvida? Tem certeza? Não, ficou bem tranquilo, sim. Ficou bem tranquilo. Que eu não tinha conseguido estabelecer bem esse paralelo, sabe? Entre o materialismo e a pedagogia de Vygotsky, né? Mas agora ficou claro mesmo. Tá. É que a cultura, ela é produzida pelo homem, necessariamente, certo? Sim. Cultura é o que é produzido pelo homem. Só que não é uma produção para você aceitar e apenas absorver. Porque enquanto seres humanos, não tem nada pronto, nada dado. Nós nos fazemos enquanto existimos. Daí a questão de questionar tudo que tem. Educação emancipadora. Se você pensar no Freire, você vai entender muito a concepção de Vygotsky. Eu quero deixar bem claro para vocês uma questão. No concurso, você não responde de acordo com o que você quer. Você pode colocar um autor sem colocar o que o autor defende, mesmo discordando dele. E se você for responder alguma coisa em relação à teoria da educação, tem que seguir a teoria e não o que você faz na prática. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. Por exemplo, materialismo é uma doutrina marxista. É o Marx que introduziu essa cultura. Concordando ou não com ela, se você for responder uma questão sobre esse tema, tem que responder de acordo com a ideia do autor, certo? Certo. Isso é importante entender, sim. Não é a nossa opinião, não é o que nós fazemos na prática, é aquilo que deve ser. Passemos, então, para... Estão conseguindo ver a questão da apresentação aqui? Que o Rafael passou? Consegue dar um zoom, professor? Vamos ver. Melhorou um pouco? Beleza, aqui tá, pra mim tá bom. Agora o míope tá faceiro aqui também, tô enxergando bem. Eu sou bem cego, sinceramente. Bom, eu vou comentar a questão, depois eu falo um pouquinho sobre o autor. Analise as assertivas, em seguida assinale as corretas. Nós estamos falando da teoria do Piaget. Quem foi o Jean Piaget? O que o Piaget fala acerca da sua teoria? Ele desenvolveu uma teoria que nós chamamos de epistemologia genética. Em outras palavras, ele quer saber como que o conhecimento surge, como que o conhecimento nasce. Fez a observação dos filhos, blá, 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 blá,
e chegou a algumas conclusões. Conclusões que nós temos algumas estruturas que são inatas. A minha capacidade de falar, eu desenvolvo ela praticando, aprendendo com o falante. Vocês conseguem entender isso? Por que eu falo português? Porque eu fui inserido numa cultura de falantes que falavam português, correto? Viu, professor? Essa questão do inato, eu nunca consegui compreender bem esse termo. É que a gente já, de certa forma, nasce com ele? É isso ou não? Isso, inato é o que nasce contigo. Por exemplo, o formato das minhas mãos é algo inato. Eu não preciso fazer nenhum exercício, ela tem essa forma. Vou precisar me exercitar para desenvolver as habilidades mais finas, sei lá, tocar uma harpa, alguma coisa. Mas, a rigor, esses dedos aqui, eles nascem comigo. Então, são características inatas da minha espécie, certo? Ah, sim. Boa. Então, nós nascemos com algumas estruturas inatas. O que o Piaget está dizendo? Nós temos a capacidade de falar, é uma capacidade inata. Eu aprendo a usar o idioma português porque eu estou numa cultura que fala português. Vocês conseguem entender isso, né? Epistemologia seria o quê? Ciência do conhecimento. Epistemologia é como que eu aprendo. Epistemologia é da biologia. Como que a biologia estuda? Como que a biologia se constitui? Teoricamente, é uma ciência do conhecimento, como se dá o processo. A palavra epistemologia. Então, assim, nós aprendemos a falar o idioma tal, nós aprendemos a ficar de pé, vários atos que você aprende por imitação e por exercício. O Piaget fala que nós nascemos com estruturas inatas. A capacidade de falar é uma estrutura inata. Se você pegar um gato, pode fazer. Se você pegar um gato... Então... Ai, pera. Tá me escutando? Sim. Tá me ouvindo? Estou ouvindo muito bem. Tá, então, tipo, a fala, por exemplo, é uma estrutura inata que a gente nasce, que nasce com nós, né? Aí, como a gente, tipo, aprende, aí entra na epistemologia. É isso? A palavra epistemologia se refere a como nós aprendemos de maneira geral, né? Tanto o que vem inato, como o que vem praticando. A fala, sim, é inato. A nossa capacidade de falar. Se você pegar um gato, colocar no idioma português, ele não vai falar porque o aparelho fonador dele é diferente. Se você pegar um papagaio, ele tem um aparelho fonador, ele vai conseguir falar algumas coisas, mas não vai conseguir combinar. É isso que eu estou dizendo. Não sei se eu consegui me explicar, Francine. Entendeu? Entendi. A capacidade de falar, então. Ela é inata. Justamente. Tranquilo? E nós temos várias experiências, várias coisas que são inatas. Capacidade de se mover, a nossa estrutura enquanto espécie, que é chamado de conhecimento filogenético, tudo isso é inato. Então, Piaget identificou isso nos filhos. Atos reflexos. E além das estruturas inatas, quando falo estrutura, é a forma que algo é estruturado, é a forma de fazer alguma coisa. Por exemplo, para eu mover a mão, tem que ter uma estrutura do movimento. Para eu ver alguma coisa, tem que ter uma estrutura da visão. Então, tudo isso se refere à estrutura que o Piaget usa por falta de um termo menos preciso. Para você ver qualquer coisa, se você não aprender o que é aquela coisa, a tua visão não vai separar os objetos. Pense na criança quando é pequena. Se ela não identifica forma, se ela não identifica cores, ela não vai conseguir separar os objetos. Dá para entender essa questão de como as coisas inatas vão sendo complementadas? Estão conseguindo me acompanhar? Aqui eu consegui entender bem, sim. Foi até que tranquilo. Foi tranquilo. Então, pense no ser humano como alguém cheio de estruturas. Essas estruturas vão da visão, fala, movimento, tudo que nós fazemos. Eu não vou aqui me estender em exemplo para não demorar tanto. E o que o Piaget diz? Diz que conforme nós vamos agindo sobre o mundo, nós desenvolvemos novas estruturas. O ato de você fazer exercício. Aí, aquele velho esquema que eu já falei para vocês várias vezes,
Por exemplo, o bebê recém-nascido começa a bater nas coisas. Lembra que eu sempre comento esse exemplo para vocês? Ele começa a bater, ele tenta fazer tudo batendo, porque é o movimento mais rudimentar que a criança tem. Para bater, ela não precisa nem coordenar, né? Bate aqui, bate ali. Aos poucos, ela aprende a empurrar, a puxar, a girar. Tudo isso são estruturas que, quando o bebê vai lidando com o mundo, ele reconstrói as estruturas inatas que ele tem. Então, para Piaget, o conhecimento se dá por meio de estruturas inatas, coisas que nós nascemos com elas, por meio de exercícios, a nossa ação no meio ambiente e por meio da maturação biológica. Por que maturação biológica? Porque eu não preciso lembrar vocês que cada vez que nós vamos crescendo, até terminar essa fase de crescimento e começar a fase de envelhecimento, novas estruturas surgem. A capacidade de ficar de pé, de andar firmemente, de correr, não é uma capacidade que depende exclusivamente de exercícios e da estrutura inata. Depende de um terceiro fator, que é a maturação. Vocês conseguem me entender? Tranquilo, viu, professor? Tranquilo. Sim, professor. Opa! Viu, já que eu abri aqui primeiro, eu vou dar uma falada. Ali o senhor falou que as estruturas são criadas, né, e tal. Então, por exemplo, a criança fez uma coisa lá, foi abrir uma porta, viu que a maçaneta gira-se e logo a porta abre. Ela vai tentar, então, vai converter esse movimento, essa estrutura de girar as coisas para todos os problemas que ela tem, primeiramente, vendo que, por exemplo, a maçaneta funcionou? Isso. Assim, se ela girar sem perceber conscientemente, ela pode girar 10 vezes para depois aprender. Quando ela tomar consciência do esquema de girar, ela vai converter em outras coisas. Ela tem 2 esquemas. O que eu quero dizer, Luigi, às vezes a criança, ou nós fazemos muita coisa sem tomar consciência do que fazemos. Aí você aprendeu a abrir o portão hoje, amanhã ela não consegue abrir. Ela não usa quando ela quer, mas vai estar lá, disponível, e conforme ela vai abrindo mais vezes, ela vai poder utilizar com maior autonomia. Não sei se eu consegui passar para você a resposta para a sua pergunta. Não, era isso mesmo. Que eu entendi, assim, que talvez seria universalizado, sabe? Então, esse movimento, mas precisa nela ter a consciência, né, do que ela está fazendo. Entendi. Não é uma consciência plena, sabe? Mas assim, não é exercício. Consegui abrir, aprendi instantaneamente. É um aprendizado normal. Sabe quando você está tocando uma acorde, uma música no violão? Você conseguiu a primeira vez, depois você não consegue fazer aquele som igual. Quando você está cantando, você atinge uma nota altíssima e depois você tem trabalho para atingir. É o mesmo esquema. O aprendizado ele se dá de modo progressivo. Quanto mais exercício, mais a estrutura é transformada. Tem outras estruturas agora. Quem tinha perguntado, podem mandar bomba. Além do Luigi, alguém tinha entrado em áudio. Quem que era? Era eu, professor, sem querer, que eu falei que a gente entendeu o que o senhor estava explicando. Beleza, então sigamos. Já matamos o Piaget aqui na ideia dele, eu sei que tem estruturas inatas. Sim, matamos. Eu sei que, através do exercício, eu consigo desenvolver essas estruturas. E eu sei também, em outras palavras, que, em relação ao Piaget, é preciso ter maturidade. No cérebro, tem algumas coisas que somente a maturidade vai proporcionar. Não adianta você ensinar, e aí Vygotsky e Piaget estão bem juntos, você ensinar uma coisa que a criança é incapaz. Não adianta você ensinar a criança a correr se as pernas não são desenvolvidas, se o equilíbrio não está desenvolvido. Tem coisas que dependem da maturidade também. São 3 fatores: inato, exercício e maturidade. Se tiver uma resposta que contém 2 fatores, observe uma resposta que contém os 3, que seja a mais completa possível. E aí o Piaget, ele faz algumas expectativas, algumas teorias. A principal teoria dele é chamada de sistema de equilibração, que é o resumo do que eu acabei de comentar com vocês. Nós, no mundo, nos deparamos com a situação de desequilíbrio, que é quando nós não conseguimos fazer algo. Todo mundo entende o que é esse desequilíbrio? Eu tentei arrumar, uma tomada e não consegui arrumar. Aquilo me desequilibra porque eu não sei a solução.
Dá para entender? Sim, professor. Tá. Essa é aquela parte, professor, da assimilação e da acomodação? O equilíbrio Sim. seria a boa execução desses dois? Justamente. É essa parte mesmo. Eu começo com desequilíbrio quando eu estou diante de uma situação nova que eu não sei como resolver. Isso acontece o tempo todo em nossa vida. Eu vou tentando usar as minhas estruturas inatas, as adquiridas e da maturidade para resolver a situação. Quando eu consigo resolver, eu assimilo, eu consegui fazer. E aí, a acomodação é um terceiro processo, que é quando eu tomo consciência. A pergunta que o Luigi fez, professor, ele vai usar essa estrutura em todos os exemplos, de modo universal? Quando ele acomodar a estrutura, ele vai conseguir usar de modo universal. Desequilíbrio, assimilou por tentativa, erro, maturidade, ajuda de um terceiro, acomodou quando o conhecimento passa a ser meu, e vai para o estágio de equilíbrio e volta no desequilíbrio. Vai sendo um círculo contínuo. Tranquilo? Tranquilo. Sistema de equilibração. Mataram de boa aí? Tranquilo? Adaptação também. É esse meio processo entre assimilação e acomodação. A adaptação. Que é você ser capaz de resolver esse problema. Que nada mais é do que tentativa e erro em relação ao processo. Todo mundo entendeu essa parte? Entendi sim, professor. Então, mas ela nunca é cessada, né? Sempre é cada vez mais que a criança vai tendo mais desequilíbrios e mais assimilações e mais acomodações e mais, né, para se tornando. Por exemplo, que nem estava comentando com a Thalita. A criança entra na escola, ela vai pegar para ela escrever, por exemplo, o nome dela. Ela não sabe escrever o nome dela, ou seja, isso seria um desequilíbrio, correto? Mas ela vai Sim. assimilar como escrever, daí ela vai se acomodar, porque ela vai aprender a escrever, e é aí que ela entrou no equilíbrio de escrever o seu nome, correto? Isso. É isso Beleza, mesmo. tranquilo. Assim, não é só a criança. Todos nós estamos o tempo todo lidando com isso. Eu estava estudando hoje de manhã, me deparei com um autor que eu não conhecia, aquilo me desequilibrou de alguma maneira, eu vou em busca. Quando eu consegui usar o autor para explicar o meu dia a dia, para explicar outro autor e dar ele de exemplo, ele está acomodado. Tá? É um processo que segue a vida inteira. Do, Perfeito, professor. beleza. Do Piaget, eu fiquei devendo somente os estágios de desenvolvimento, que eu não vou comentar um por um, porque, enfim, está disposto de todas as maneiras ali, né? O que é importante saber acerca dos estágios de desenvolvimento? O Piaget mapeou de modo geral, não é algo definitivo. 16, mas são conhecidos apenas 4 estágios principais ali, que explicam acerca da maturidade, da condição da criança aprender. Olhando nas pesquisas deles, ele diz, existe uma faixa para tal, uma faixa para tal, e a criança de 0 a 2 anos é uma criança sensório-motor que depende muito do estímulo da parte física, depende muito dos sentidos. De 2 a 7 é uma criança mais egocêntrica e que precisa, de certa forma, de um controle maior, é uma criança que pergunta sobre tudo, quer questionar qualquer coisa, uma criança que não tem a lógica como premissa, ela responde coisas que não tem nada a ver. Você pergunta por que o sol está lá, por que o sol não cai? Ah, não cai por causa daquilo, a lua está me seguindo. Então, essa criança de 2 a 7 é uma criança bem aluada, né? Não olha bem as relações de causas que nós conhecemos. A criança de 7 a 11 do operatório concreto é uma criança que depende do objeto, depende da coisa. Ela faz soma com base em palitos, ela faz somas com base em coisas que ela consegue ver, sentir ou tocar. E a partir dos 11 anos, o operatório formal é aquela criança que está já deixando de ser criança, vai entrar na adolescência e que é capaz de raciocinar com base no pensamento abstrato, com base nos conceitos. Então, são essas 4 divisões gerais, tem mais divisões aí, mas eu estou reduzindo para vocês. São essas 4 divisões gerais do pensamento do Piaget.
É importante lembrar, essa classificação não é definitiva. Tem crianças que adiantam e tem crianças que retrocedem em função do meio, em função de alguma deficiência congênita, ou seja, alguma dificuldade de nascimento, de alguma limitação, ou mesmo em função dos exercícios. E eu creio que assim eu fecho a teoria do Piaget para começar a explicar um pouquinho da questão do Rafael ali. Ficou alguma dúvida que vocês queriam do Piaget? Prof, eu tenho uma professora que ela foi ajudar a gente nessa questão, e aí ali no pré-operatório ela colocou outro nome, não colocou pré-operatório. E daí eu até falei que eu estava estudando sobre isso e estava pré-operatório, mas era outro nome. Peraí, eu vou mandar no chat ali o nome que estava. Microfone, prof. Opa, o microfone está desligado, prof. Perdão, coisa de velho. Acontece. A terminologia é pré-operatório. Tá lá na obra o nascimento da inteligência na criança, tá na formação do símbolo da criança. Eu me preocupo muito com utilizar a terminologia que o autor usou. Eu brigo muito com isso, porque quando a gente fala em psicologia no século XX, os conceitos se unificam muito. Então, se você não for um especialista, você pode ter dificuldade em entender esse conceito. Você enviou lá, Francine? Alguém tem mais alguma questão ou podemos comentar essa questão do Rafael? Professor, só para retomar, então, no caso, de 0 a 2 anos, sensório motor, e é de Isso, 2 a 6 o pré-operatório ou de 2 a 7? a 7. A 7 anos. E no caso, consegue retomar só de 0 a 2 o conceito da criança? Como que a criança ela age para Piaget? Vocês viram muito acerca dos campos de experiência? Viram da BNCC? Sim, correto. Então, o que significa? Nessa questão dos exercícios, a criança ela está conhecendo a si mesmo e ao mundo. É uma criança que, quando nasce, ela não percebe que ela tem as mãos, o braço. Para ela é o mundo, entendeu? Aí, conforme ela vai crescendo, 0 a 3 meses, ela começa a ter conexão entre a mão e a visão, começa a entender a questão da apreensão, capacidade de prender, começa a perceber que tem outras pessoas. É uma fase dos exercícios. Né? Ela precisa de muito estímulo, principalmente em relação ao próprio corpo. Você vai ver atividade com painéis sensoriais, com músicas, com coisas coloridas, tudo isso. Dá para entender, Rafael? Entendi agora, professor. Francine, o que a professora deu provavelmente não é o nome do estágio pré-operatório, é uma das características. Por exemplo, a criança ela não percebe as relações reais, como estou dizendo para você, ela não percebe a lógica das relações. Se alguém te pergunta alguma coisa, você responde de modo muito claro. Olha, eu sei isso, eu não sei. Certo? Não é assim que nós fazemos hoje? Se você me fazer uma pergunta e eu não souber, eu vou falar para você. Eu não sei responder. A criança, ela não tem essa facilidade no pré-operatório. Ela vai tentar responder, ela vai tentar levantar 500 quilos e ela vai, muitas vezes, pender para o simbólico. Se acontece, por exemplo, essa criança tem um pai que é violento, lá no pré-operatório, lá na escola, ela pode brincar de boneca e na brincadeira dela, o pai ser alguém muito carinhoso com a boneca, porque ela está manifestando um certo simbolismo do que ela gostaria na própria vida e que ela não consegue ter. Mas é uma característica do estágio pré-operatório, não é pré-operatório. Não sei se eu fiz me entender para você, Francine. Francine? Ah, entendeu. Mais alguma questão ou partimos para a resposta do Rafael? Tranquilo, professor. Tá dando para ver aí? Tá dando sim.
Analise as assertivas e em seguida assinale a alternativa que aponta correta sobre o conhecimento da teoria piagetiana. Vamos começar com a questão errada. Toda conquista intelectual faz-se através da assimilação de um dado exterior copiada para uma estrutura pré-existente. Qual que é o problema das palavras? Rafael, que fez aquele curso da Exato comigo, qual que é o problema, Rafael, da questão 13 aqui? Ou seja, toda a questão de assimilação depende de algo pré-existente. E o que nós vimos na teoria do Piaget? A conquista intelectual ela depende também do exercício da assimilação. Não é através de um dado, você tem que se exercitar, você tem que operar sobre o objeto. Você conseguiu pegar a diferença aqui, Rafael? Então, professor, que eu fiquei, sabe o que aconteceu comigo quando eu fui responder essa questão? Que eu fiquei muito com a questão da estrutura, sabe? E daí eu relacionei, tipo, na minha cabeça que tudo que envolve meio, social, relações, é tudo Vygotsky, né? Eu excluí daí Piaget, mas daí agora o senhor já retomou e eu lembrei que Piaget também trabalha com essa questão. E daí eu não prestei muita atenção nessa afirmação da número 13 ali, que fala que toda conquista, né? Então, tipo, tá uma palavra meio... É, meio confusa, né? Agora, olhando para essa forma. E pré-existente, né? Significa que somente a estrutura inata. E não é verdade. Sim. Porque pense, a minha capacidade de falar, eu posso dizer que é uma conquista pré-existente. A minha capacidade de escrever essas questões desses autores, vocês vão ter que ler com uma interpretação muito acirrada. E sempre ter com base o que o enunciado pede. Às vezes você não vai achar a questão perfeita ali. A assertiva 1. Conhecer significa inserir o objeto num sistema de relações, a partir de ações executadas sobre esse objeto. Justamente, você consegue acomodar. E o que é acomodar? Acomodar é colocar dentro de um sistema que você tem. É fruto das trocas entre o organismo e o meio. De certa maneira, porque para aprender nós temos que agir sobre o meio. Ficou tranquilo essa, Rafael? Agora ficou. Agora clareou as ideias. A interpretação ela é mais chatinha, né? Exatamente. Essa 12 também? Isso, 32? essa outra aí também, para Vygotsky, né? Você tinha respondido a D, Rafael? Tinha respondido a C. Ah, bom, porque se eu tivesse respondido a D, eu ia brigar com você. Não, ali eu coloquei a D, ó. Tinha colocado a C, quer dizer, tinha colocado a C. Na verdade, tinha colocado a D, só que daí depois eu fui analisar, coloquei a C, mas a resposta é A. Sim, é que eu vi a marcação na D ali e eu me assustei. Tá, de acordo com Luria, o Luria é um continuador do Vygotsky junto com o Leontiev. O desenvolvimento da linguagem escrita, por que não é AD? Deve ser transmitido de forma mecânica. Luria e Vygotsky, eu estou falando de que tipo de pensamento? Hoje eu fiquei mais no Piaget, amanhã eu pego os Vygotsky para não deixar vocês muito loucos. Luria e Vygotsky, vamos falar de que tipo de pensamento? Eu falei na resposta do Luigi, que é em relação ao meio, que para Vygotsky temos que dar significado, não basta ensinar de forma mecânica. E aí, lembrem-se, na alfabetização, lembre-se das professoras que se vestem. Eu vi as lembranças do Facebook de vocês do terceiro. Não sei se vocês repararam na professora Sol. E o que vocês fizeram lá no CNEI, na escolinha? Vocês não se vestiram usando assim fantasias infantis para ensinar? Não fizeram isso? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Opa, prof, tá dando uma cortadinha, não sei se é só para mim. Ju, a tela do microfone tá ligado? O seu microfone tá ligando. Tem o microfone ligado, isso mesmo. Professor, acho que a Marisa levantou a mão. Pode perguntar.
Gente, pode perguntar. Eu suspendi para esperar a pergunta. Marisa, pode perguntar. É só ligar o microfone. Agora foi. Eu não estava conseguindo entrar. Tudo bem com vocês? Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, estamos sim. Sim, estamos. Eu queria então saber a explicação sobre a teoria das inteligências múltiplas. Tem como explicar, professor? Tem sim, tem como explicar sim. Agora, já ou antes de eu fazer a explicação da questão do Rafael primeiro? Pode ser do Rafael, pode ser. Eu espero. É que daí já pega na mesma linha, né? Essa questão. Uhum. Ela é sobre Vygotsky, né? Sim, é que justamente no comentário da questão do Rafael que a gente está fazendo aqui, já vai entrar um pouco acerca disso. Uhum. Tá bom, então. Eu espero. Então vamos seguir lá, nós já pegamos nesse gancho. Eu estava preocupado se o Rafael tivesse colocado a D, mas ele disse que não. Deve ser transmitido de forma mecânica. Não é uma forma mecânica, porque uma forma mecânica seria simplesmente ensinar a escrever e ensinar a fazer os movimentos. A característica da mecanização é essa. E vai de encontro com a pergunta da Marisa. Começa quando a criança ingressa na escola para aprender a escrever. Aqui ele está falando do desenvolvimento da linguagem escrita. O Luria, ele tem um conceito que ele fala pré-história da escrita, que a criança, antes de entrar na escola, ela já tem acesso a movimentos que facilitam a escrita. Apesar de não ser direcionado para escrever, mas a coordenação da mão para Luria e Vygotsky é visto como sendo parte da pré-história da escrita. É uma função que se realiza culturalmente, independente da mediação. Por que está errado? É uma função que se realiza culturalmente. Até aí está certo. Mas, para escrever, a criança precisa da mediação. Ela, por si só, pelo menos na maioria das crianças, ela não vai conseguir aprender a escrever sozinha. Ah, eu tenho fulano que aprendeu, que viu, ele teve uma mediação de algum modo. É um sistema complexo de signos e seu domínio depende de um longo desenvolvimento. Tranquilo? Dá Então, para professor, entender? eu fiquei bem confuso nessa questão de longo desenvolvimento, sabe? Eu achei que não tinha muito a ver. Porque ela não é uma coisa que você aprende de uma hora para outra. Como eu estou dizendo, para a Lúria, se você pensar na criança, é que assim, você não pode pensar na criança que ela já chega pronta para escrever. Você tem que pensar numa criança que estava sem domínio nenhum dos braços, sem domínio de movimento nenhum, e que adquire esse movimento ao longo do tempo, ao longo de sua relação com a cultura que ela está inserida, e que depois, finalmente, vai desempenhar os atos, escrever, ler, entre outros aspectos. Por isso que é um longo desenvolvimento. Igual o processo de leitura, sim. Entendi agora. Tá. E vamos pegar lá o que significa essas inteligências múltiplas que a professora está falando. Nós estamos falando de qual autor? Agora, nós estamos dando um pulo, né? Que a gente estava com Piaget, eu só peguei para poder comentar essa questão. Amanhã a gente vai pegar um pouco mais esse autor Vygotsky. Mas só para não deixar sem resposta aqui a questão da Marisa. O que o Vygotsky defende? Que nós aprendemos através da relação com o meio, através da potencialização do indivíduo. O ser humano ele é um ser social e que se forma, que se faz por meio dessas relações que nós temos. Então, vai ter criança que ela vai conseguir aprender de modo mais fácil por meio do visual, por meio da fala. Algumas crianças que têm facilidade para compreender a relação lógico-espacial. O próprio Vygotsky ele é um exemplo do pensamento abstrato,
da forma como ele aprendia. Então, nele mesmo, ele percebia uma grande diversidade do que é o aprendizado. E aí, a gente está falando de Vygotsky, mas também entra o Leontiev. Vem a pergunta, como que eu posso dizer que uma criança aprende por meio de testes padronizados, por meio do chamado teste de QI de Binet, se existem muito mais elementos que não podem ser observados? O Vygotsky vai além, que havia processos mentais que estavam em desenvolvimento e que não éramos capazes de identificar por meio de testes, porque o teste averiguaria somente essa capacidade mecânica de reproduzir aquilo que é ensinado. Então, cada criança ela vai ter essa multiplicidade de inteligência, vai aprender de uma maneira diferente, vai se expressar de uma maneira diferente e não pode ser classificada a prioristicamente. Quando o Vygotsky elabora essa teoria, ele está falando contra os famigerados testes de QI, que acho que vocês já devem ter ouvido muito falar, né? Já ouviram bastante falar do teste de QI, né? Já. Já ouviram? Nunca fiz, mas já vi esse negócio já. Então, o que o Vygotsky está falando? Como que eu vou avaliar um aluno com base num resultado? O teste de QI tenta averiguar, a abreviação para quantidade de inteligência. Até a terminologia ela é engraçada, né? Como que eu vou avaliar um aluno, uma criança, e dizer que ela tem isso, que ela tem aquilo, se eu não sou capaz de compreender a forma que o cérebro dela está funcionando? Se eu não sou capaz de compreender as adaptações que há nesse cérebro, a capacidade que a criança tem. Então, esses caras, principalmente o Leontiev e o Luria, o Vygotsky morre cedo, mas está dentro da teoria do Vygotsky, esses caras perceberam que havia muito mais do que aparecia. Que essa parte nossa que aparece por meio dos testes padronizados, testes de lógica espacial, testes de raciocínio abstrato, do desenho, a capacidade do desenvolvimento do corpo, né? Tem a pessoa que tem um lógico matemático desenvolvido, então ela vai perceber que todas essas teorias, de certa forma, elas seriam insuficientes para mensurar se uma pessoa é mais ou menos inteligente. E a teoria dele, para a gente fazer, já conduzir em direção ao fechamento a essa questão, a teoria dele ela foi retomada recentemente no Brasil em relação a uma tribo indígena que seria a tribo Pirahã. O que nós percebemos valorizando, retomando a teoria do Vygotsky? Que, de fato, não há uma hierarquia entre as inteligências. Através dessa tribo Pirahã no Brasil, percebeu que a pessoa que tem mais dificuldade na linguagem escrita, que não é alfabetizada, todo mundo pensava assim, ela está em grande desvantagem, ela é menos inteligente que ciclano. Mas, por outro lado, ela desenvolvia no cérebro estruturas orgânicas que permitiam olhar o rosto, olhar a face das pessoas e entender o que a pessoa estava sentindo. O que o Vygotsky está dizendo acerca dessas múltiplas inteligências? Se você perde em relação a uma, se você não desenvolve uma inteligência, com certeza você desenvolverá outra. É uma frase que vocês ouvirão muitas vezes através do Paulo Freire, que ele fala que o educador ele aprende enquanto ensina. O educador, enquanto alfabetiza lá, sei lá, alguém que não foi alfabetizado na idade certa, mas que tem várias experiências de vida para contar. Só para finalizar essa parte da tribo Pirahã, a maior parte deles não era alfabetizado. E nós podemos ver isso em nossos avós que não eram alfabetizados. Não sei se vocês têm algum avô que não é alfabetizado, ou se conhece alguém que não é. Ela perde uma parte da inteligência, uma parte considerável, mas, em compensação, ela ganha outra. Ela é capaz de olhar para você e perceber o que você está sentindo. Vocês conseguiram me entender ou eu preciso abrir um pouquinho mais esse leque? Não, ficou bem tranquilo. E realmente isso, né? Tenho também alguns, uma avó principalmente, que ela não era alfabetizada plenamente, né? Malemar escrevia um pouquinho e tal, mas não tinha o domínio pleno
Mas, de resto, de qualquer outro tipo de conhecimento mais pragmático mesmo, que ela era do campo, né? E lidar com erva e coisa lá, meu Deus, era fenomenal. Esse, Luigi, vamos dar um exemplo na escola. Nossa, vou dar um exemplo bem preconceituoso. Não leve a mal. Mas antigamente nas escolas, normalmente quem trabalhava com serviços gerais era alguém que não era alfabetizado. Hoje modificou. Hoje tem todo mundo alfabetizado, fundamental, médio, até faculdade. Mas na minha época, era normalmente quem não tinha ensino fundamental só cozinhava. Nós, alunos, procurávamos mais essa pessoa que só tem ensino fundamental, que não era alfabetizada, porque a gente não precisava falar nada. Ela lia em nós aquilo que nós estávamos sentindo. Você falava com um professor, com um pedagogo, com um diretor, alguém que tem o contato com as letras, aos poucos você vai perdendo essa sensação da humanidade. Você é mais frio. Então, por isso que fala que há uma multiplicidade de inteligência. Você ganha uma coisa, você perde outra. Você desenvolve uma parte do cérebro, você perde outra. Quem não é alfabetizado, deixa de desenvolver partes orgânicas do cérebro. Não estou falando somente de habilidade, estou falando em questão de estrutura física. Se você fizer um raio-x ali, raio-x não é o termo, perdão, um exame mais detalhado do cérebro de quem é alfabetizado e de quem não é, vai ter diferença na estrutura, na formação. Uma vai ser capaz de olhar a pessoa e interpretar essa pessoa, e a outra não vai ser capaz. Tranquilo, gente? Marisa? Oi, ficou bem explicado, sim. Gostei da explicação. Muito obrigada. Tem mais alguma, gente? Nós seguiremos com a questão do Rafael. Eu não coloquei Vygotsky hoje praticamente, tá? Só deixei mais Piaget, só comentei brevemente. Sem problema, então. Tranquilo. Ok, vamos lá então. Tô apanhando com o meu computador aqui. Agora eu liguei. Tá. Para Vygotsky, a aquisição da linguagem passa pelas seguintes fases. Linguagem erudita. Não tem como. Você não vai aprender a falar de modo rebuscado, então já elimina. Dá para entender porque não é a A, né? Tranquilo? Sim, a eu já tinha eliminado, já que pensei que tinha a mesma essa questão aí que o professor colocou. A Senhor, linguagem. não brigue comigo se for que eu coloquei a C ali, porque Tá. eu me confundi. A linguagem. A gente está falando fase da aquisição da linguagem na sequência aqui. A linguagem impessoal, a linguagem egocêntrica e a linguagem interior. Qual que é a primeira questão? A linguagem egocêntrica ela teria que aparecer antes da impessoal. Então já eliminou também. A linguagem interpessoal. Aqui, o que eu estou partindo da premissa? Que uma criança é capaz de falar com o outro. E nós veremos em Vygotsky, aliás, que a criança ela não fala com o outro nos primeiros anos. Ela fala sozinha. Uma criança, ela não brinca com os outros. Ela brinca com os outros, mas ela brinca como se estivesse sozinha. Ela não está nem aí. Gente, falar com o outro é falar e ouvir o outro. Se você só fala e você não escuta, você não está falando. Então, linguagem interpessoal existe isso. Se eu dar aula para vocês aqui e não escutar o que vocês estão me dizendo, eu não estou falando com vocês. Eu estou falando para vocês. Dá para pegar a diferença? Sim, Tá. Linguagem social. O que é linguagem social, Rafael? Justamente a linguagem que nós aprendemos por estar nesse universo de falante. Se você for argentino, viver na Inglaterra e estiver no meio de pessoas que falam inglês, a chance de você aprender o inglês primeiro que o argentino é muito grande. Linguagem egocêntrica é aquela linguagem que você não fala com, você fala para. E a linguagem interior, a capacidade de pensar antes de agir. Essa linguagem interior, ela é um pré-estágio da linguagem interpessoal. Quando eu vou falar alguma coisa para vocês, existe em minha mente uma formação daquilo que eu vou falar. E eu raciocino bem antes de sair soltando a frase.
Meu pensamento ele é articulado porque tem uma linguagem interior que eu escuto antes de falar para você. Dá para entender isso, gente? Sim. Então, professor, fiquei bem nessa questão aí fiquei confuso nessa a linguagem egocêntrica. Porque eu pensei, porque tipo, eu tava bem em dúvida em todas elas. Eu falei, meu Deus, qual que é? E daí eu pensei assim, linguagem egocêntrica, daí eu eliminei por causa da linguagem egocêntrica, porque eu pensei, eu acho que a linguagem não vai ser. Só que indo pela essa vertente que o senhor explicou aí, agora deu para dar uma clareada de novo. Que, nossa, é bem complicado essa questão das teorias deles, né? Tipo, você tem que prestar bem atenção na interpretação. Tem adulto egocêntrico. Você começa a falar alguma coisa, eu tô doente, eu me machuquei ontem. Menina, você não sabe o que é machucado. Você não viu o que eu fiz na minha perna. Você não queria saber do machucado dela. Você está falando que você está machucado. Então, é um exemplo da linguagem egocêntrica que tem adultos que levam, né, para a vida inteira, mas a rigor ela é mais comum na infância. Você pede as coisas, você brinca, você fala com as crianças, não está nem aí com o que ela fala. Tem mais alguma, Rafael? Não olhei aqui. Tem, professor, eu acho que tem mais uma última ali. Essa última aqui? Viu, professor? Só um pouquinho. Ainda a respeito da linguagem, então o pleno desenvolvimento da linguagem seria o estágio, não sei se pode se chamar assim, na linguagem, seria a linguagem interpessoal, e que ela então pressupõe essa linguagem interior, né, do pensar antes de falar e tal, e saber converter os pensamentos em fala, seria isso? É uma boa maneira de você colocar pleno desenvolvimento. Não sei se caberia essa expressão, mas assim, é uma linguagem mais avançada, sem dúvida, porque você é capaz de pensar sobre isso. Talvez no sentido de socialização, Luigi. Se você estiver estressado, você não vai ter esse controle, essa linguagem interior vai para o ralo. Mas, para Vygotsky, em última análise, ele questiona muito a nossa capacidade de superar a linguagem egocêntrica, tá, Luigi? Ele questiona muito essa capacidade. Porque o que acontece? Eu posso até não falar aquilo que eu penso a respeito do outro, mas eu continuo sendo egocêntrico. Não sei se você consegue me entender. Nossa, faz sentido, sim. Né? Faz Então, sentido. não há um pleno desenvolvimento. A gente fala assim, sei lá, estou conversando com vocês e eu estou pensando em alguma coisa. Normalmente é do meu ponto de vista que eu vou pensar. Por mais que eu me esforce, a diferença é que eu guardo isso internamente. Internamente eu continuo sendo egocêntrico. E aí ele critica o Piaget, né? O Piaget fala que há superação da linguagem egocêntrica. Vygotsky não. Vygotsky fala assim, o Piaget fala que a superação, nós somos sempre egocêntricos, somos sempre em busca dos nossos próprios interesses. A diferença é que com a idade nós aprendemos que esse egocentrismo não deve aparecer. É isso. Daí já tem uma divergência no pensamento dos dois, né? Tranquilo? Tranquilão. Professor, é a Thalita aqui. Oi. Essa questão foi a que eu fiquei em dúvida, porque foi acho que de Pinhais que eu respondi, uma prova de Pinhais. Mas aí tá falando sobre o Piaget. Aí eu achei que essa 3 seria sobre Vygotsky, justamente por falar do meio, aquela mesma questão que o Rafael comentou lá no início. Que a gente ficou muito com essa de que o meio seria do Vygotsky. Eu até escrevi ali Vygotsky no lado. Aí quando eu fui ver no gabarito, tava errada. Tava errado o que eu assinalei a A, né? E eu não tenho certeza, porque daí eu acabei não marcando ali, mas eu posso ver. Mas o professor com certeza vai saber a resposta, né? Mas eu acho que seria B daí a resposta correta. E acabou que, na verdade, eu acho que o professor já respondeu essa minha dúvida lá quando respondeu primeiro do Rafa, porque você explicou que o Piaget também fala sobre o meio de uma outra forma, mas acaba falando. A gente nem entrou. A teoria do Piaget é muito mais do que isso, né? Faço aquela redução que depois eu fico me doendo por dentro aqui. Nossa, eu tô falando isso, eu tô reduzindo. Sim, a tua percepção é muito clara. Meio não é só Vygotsky. Por quê? Porque fala assim, a interação do organismo com o meio passa por dois processos. A organização interna, e na organização interna tem dois elementos, que é as estruturas inatas e o processo de maturação. Você concorda comigo que o desenvolvimento de um sistema meu, ele é um processo de maturação, ele ocorre internamente? O fato de eu conseguir andar? Então, aqui já tem dois elementos da teoria do Piaget, organização interna.
adaptação ao meio. É o que nós estamos fazendo agora. Então, tem tudo a ver. Deu para entender, Clair? Sim, agora eu entendi. É preciso, assim, ler com bastante É a C, cuidado. professor, eu acabei de ver aqui no gabarito. A C seria correta. As 3 estão corretas? Eu não li inteira a questão ainda. Segundo Piaget, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. A criança é percebida como um ser dinâmico, sim, não é estático, que a todo momento interage com a realidade. Não só a criança, nós também, operando com objetos e pessoas. Essa está bem clara, né? Nós vamos vendo, estou mexendo aqui no meu fone, conversando com vocês, enfim. Por intermédio das interações com o ambiente, a criança passa a construir suas estruturas mentais e adquirir formas de fazê-las funcionar, que é o processo de desequilíbrio, a assimilação e a adaptação. Acomodação, aliás. Ela está tranquila. Não achei difícil, não. Ficou mais alguma questão? Gente, Não, professor, ficou tranquilo agora, que agora que o senhor estabeleceu essa relação que dentro do Piaget tem o meio, então ficou bem explicado. nós fecharemos a live, então, somente com esse autor. Normalmente na aula, eu fiz um cursinho pela... Esqueci o nome da faculdade que a Lia me mandou fazer o cursinho. E eu misturei os 2 autores e não gostei do resultado. Vamos fechar somente com o Piaget mesmo e voltar na próxima com o Vygotsky? Sim, Pode ser, pode ser. Vai que vai. Até porque os outros temas é tranquilo, né? sim. Daí tem outras dúvidas ali sobre o que vai cair no edital, né? E se o senhor você puder dar uma retomada ali. Tá, beleza. Aí, qualquer coisa, vocês podem mandar, tá bom? O professor vai conseguir estar respondendo outras dúvidas, a não ser a do autor? Sobre, por exemplo, a questão de Araucária, do município de Araucária ali. O professor consegue dar uma ajuda nessa questão também? A única questão que eu não vou do edital na parte específica é o plano de carreira de Araucária. As outras podem trazer beleza. qualquer coisa. Podem vir amanhã uma atrás da outra que nós já matamos. Então tá bom, professor. Obrigada. Nada. É que o plano de carreira eu não cheguei a estudar ele, né? Até do estatuto o senhor sabe responder? Oi? Até do estatuto do servidor o senhor consegue responder? Não. O estatuto do servidor, o plano de carreira, não. Ah, tá, entendi. Beleza. Sem problema. Então, Sim, deixa eu verificar aqui só algumas questões ali e já faço uma pro senhor aí. Mas eu acho que o Luigi tem uma, né? Que ele postou junto com o da relação do material histórico dialético e tem uma embaixo ali que ele colocou. Qual que é? Deixa eu ver. Ah, professor, era do currículo, né? Do currículo de Araucária, que eu tomei, tomei um certo susto esses dias no CMEI ali, que eu estou estagiando, né? Que a professora, a pedagoga, aliás, ela me mandou o currículo e eu não tinha visto até então, né, cara? E daí aquele troço de milha lá vai bordado de página, e daí eu fiquei bem assim, meio, deu um certo susto quando eu olhei aquilo. Porque ele, eu não sei, mas aparenta ser bem recente, né? O que especificamente você tem dúvida no currículo de Araucária? Eu queria entender um pouquinho dele, assim, tipo, num geral, sabe? Numa coisa um pouco mais geral, quais que são as concepções que ele trata? Que eu não lembro em qual ano foi que a gente teve um pouco sobre o currículo da Araucária, mas foi anterior a esse até. E daí o professor falou que o que baseava ele era só um pouquinho, professor. Pedagogia Histórico-Crítica de Merval Saviani. Exato. Eu lembro da aula que eu tirei. Então vamos assim. Vamos tentar fazer um apanhado para a gente não deixar. Não sei se o tempo vai permitir. Podemos, Luiz? Pelo menos 4 Boa. teminhas básicos aí? Tranquilão. Luiz, o que é currículo? Fica claro essa definição para você? Acredito que sim, acredito que sim. É tudo, né, o que demanda de ser organizado para o trabalho pedagógico na escola, né? Seria isso? Parte explícita, parte implícita, de certa maneira, as intencionalidades. O currículo é o vir a ser da instituição de ensino, da escola, da rede municipal. Essa definição é do Vitor Paro. Tá. A Araucária, ela tem algumas características. Uma das principais características do currículo é a inclusão irrestrita.
o Luigi. O que significa inclusão irrestrita? Que parte da premissa de que todo aluno pode frequentar as séries regulares, né, os níveis regulares de ensino. Não é prioridade mandar para séries especiais, segregar os alunos. Então, a concepção de Araucária, todo mundo tem essa perspectiva de estar junto no mesmo espaço. Crianças com limitações, crianças com as dificuldades das mais variadas, provenientes de etnias diferentes, de classes sociais distintas, todas devem estar convivendo em um mesmo espaço. Tranquilo, Luigi? Tranquilo, beleza. E nessa perspectiva, as avaliações, a maneira de você ver a criança como um todo, não é uma maneira padronizada. Você não vai estipular um padrão. A tentativa é atingir a maioria dessas crianças. Já a tua avaliação, o teu meio de trabalho, deve ser um meio que considere como potencializar as diferentes individualidades. E aí está muito em relação com a Convenção de Salamanca, né? O que nós temos ali em 94? Nós temos a ideia de que, para a gente educar, para a gente realmente fazer a inclusão na escola, que é uma das defesas do currículo de Araucária, é preciso trabalhar com a diversidade de materiais, de métodos, para que todos possam aprender. Trabalhar com a diversidade não é basicamente incluir o diferente, aquele que tem uma necessidade. É você fazer com que o teu método de trabalho abranja todo mundo. Você não vai apenas fazer uma adaptação em função do aluno X. Você vai trabalhar para atingir a maioria dentro do teu método padrão. Deixa eu dar um exemplo aqui. Ao invés de eu trabalhar um método X como sendo central, e aí eu faço uma bifurcação para atender um aluno diferente. Na perspectiva de Araucária, esse trabalho coletivo já tem que abranger todo mundo. Tranquilo, Luigi? Dá para entender? Sim, sim. Nossa, ficou bem claro. Certeza mesmo? Sim, consegui compreender bem. Nós temos ainda, Luigi, a pedagogia histórico-crítica continua, tá? Ela está muito presente, tanto do Saviani como do José Carlos Libânios, que influenciam muito Araucária e Paraná como um todo. Brasil, na verdade, né? Mas nós estamos falando aqui de Araucária. Qual que é a concepção? Você levar o saber científico para essas crianças, né? Você trabalhar o saber científico partindo da realidade delas. Significa que uma das intencionalidades da educação é você sair da onde a criança chega, falar a linguagem que ela fala e fornecer um conhecimento cada vez mais erudito. Trabalhar noções que nos definem enquanto seres humanos. Deixa eu dar um exemplo, uma pergunta que eu sempre faço. É possível trabalhar, Luigi, ali com base em 4, 5 anos, é possível trabalhar filosofia com essa idade, por exemplo? Disciplina de filosofia? Acredito que de certa forma, sim, né? Não aquela filosofia que nós entendemos, mas sim. É isso que o autor está dizendo. É isso que o currículo defende. Você trabalhar, você formar a criança, a ética, por exemplo, ensinar o que pode ser feito, ensinar que aquilo é errado, mostrar pelo exemplo que tal coisa está errada, que tal coisa é inconveniente, corrigir uma ação da criança, fornecer, não só no campo da educação, no campo da nutrição, aquilo que os nutricionistas consideram como sendo saudável, né? Pouco importa que o pai estipulou para a criança, é o saber científico que vai se fazer presente nas escolas e no CMEI de Araucária. Você vai trabalhar com base nas ciências que embasam o trabalho pedagógico. Tá bom, Luigi? Tranquilo. E essa concepção, então, de Saviani e tal, ainda é muito forte aqui e possivelmente vai cair como algo forte no concurso? Permanece porque o referencial curricular inteiro está nisso. E lembre-se, outra coisa interessante é a autonomia da criança, capacidade de promover a independência dessa criança, né, dela explorar. Tudo isso está no referencial. Luigi, faça a pergunta, por que nós mudamos o currículo? Será que eles deixaram de pensar? Não.
Nós mudamos o currículo porque veio o referencial curricular do Paraná. Então, todas aquelas competências que tem ali, uma dica que eu dou, que estão esmiuçadas nesse currículo de Araucária, vem do referencial curricular do Paraná. Ali o embasamento, que se você lembrar dos campos de experiência, da autonomia da criança, do saber científico, partir da realidade, lembrar do Vygotsky também. O Vygotsky está em todo momento na teoria de Araucária. Tranquilo? Tranquilo. Viu, professor? Então, só ali com relação ao trabalho, por exemplo, de inclusão, né? O adequado, então, o professor falou, por exemplo, que seria trabalhar metodologias que incluíssem a todos, né? E não, por exemplo, uma adaptação. Então, por exemplo, o ideal não seria pegar um conteúdo, trabalhar com a parte da sala e com aquele aluno específico que tem certa deficiência ou algo assim nesse sentido, fornecer um material diferente apenas para aquele ou para o professor de apoio, por exemplo, que trabalhe isso? É porque essa perspectiva que você citou aí, ela é chamada na definição como integração. A integração é você colocar junto, mas separar de algum modo. Então, quando você diferencia na educação básica, no fundamental e médio, a gente acaba tendo que separar em alguns momentos. Você não consegue avaliar, por exemplo, uma prova de filosofia escrita ali e fazer a criança uma pessoa que tem alguma limitação. Então, em algum momento você separa. Mas na educação infantil, tendo em vista o eixo brincadeira como eixo estruturante, ele está dizendo que você não deve separar, porque o foco da educação é a inclusão e não a integração. Qual que é a diferença? A inclusão está todo mundo junto, então está um aqui, outro ali, todo mundo convivendo no mesmo espaço. Integração, você pega um conjunto gigante, pega um conjunto especial, aproxima, mas continua trabalhando diferente. Se você trabalha diferente, brincadeiras diferentes, ela nunca vai socializar a nível suficiente com o restante da turma. No máximo, um ou outro coleguinha aqui vai se aproximar dela. Você vai integrar e não vai incluir. Não sei se eu lhe respondi, Luiz. Com certeza, conseguiu sim, consegui entender bem agora. Eu acho que, resumidamente, era isso. Tem mais alguma questão ou fechamos por aqui? Professor, Eu me então, recordo, era isso, da minha parte. o Saviani, então, consegue fazer um resumo? O que é a pedagogia histórico-crítica e dar mais um embasamento sobre isso? Para mim entender, porque eu sempre tive essa dúvida, o que seria essa pedagogia histórico-crítica? Tranquilamente, é muito fácil de resolver. Pedagogia, a palavra pedagogia por si só já se explica, tem alguma relação com o ato de ensinar e aprender. Histórico, tudo que é produzido pelo ser humano. Crítica, criticar tudo que é produzido, refletir sobre o que é produzido. Então, quando eu falo em pedagogia histórico-crítica, é desenvolver, trabalhar na criança a partir da realidade dela, mas oferecer um conhecimento histórico acumulado. Se você pensar na história, na música, na biologia, vocês têm componentes curriculares ali, ou campos de conhecimento na educação infantil, que definem o que cada idade tem que aprender. Você, naquele plano de aula que me enviou, achou isso, não interpretou, não conseguiu achar isso lá no referencial? Tal idade tem que aprender isso, tal idade tem que aprender aquilo. Não achou isso, Rafael? Sim, a gente vê isso, né, na BNCC, na referencial. E aí vê os campos do conhecimento, vê as matrizes curriculares. Então, para o Saviani, existe um conhecimento, um saber histórico acumulado em todas as áreas. É o ápice, é o suprassumo daquilo que nos define. Por exemplo, há um conhecimento sobre ética, há um conhecimento sobre biologia, há um conhecimento sobre alimentação saudável, sobre comportamento. Então, nós, enquanto educadores, nos posicionamos. Vamos ensinar a uma diversidade de pessoas que chegam até a escola e que, às vezes, não têm acesso a esse conhecimento, Rafael. Crianças que, às vezes, não têm limite nenhum e que precisa de um limite, que precisa aprender sobre o mundo, que precisa ampliar seu universo cognitivo. Se você pega uma criança que é preconceituosa, você vai ter que ampliar esse universo. Uma criança que não conhece nada de si, que às vezes sofre abuso, você vai ter que ampliar esse universo. Histórico-crítico, de certa forma, é trabalhar o conhecimento histórico acumulado e fazer com que ela possa se desenvolver.
ela tem que saber o que nos define enquanto seres humanos. Quando você fala, por exemplo, vou dar o exemplo da mulher de novo lá para ficar mais fácil. Uma mulher está no ônibus viajando de um lugar para outro e chega um cara, sei lá, encosta nela, coisa que acontece corriqueiramente. Nós ficamos estressados com isso, nós ficamos horrorizados com isso, cara nojento, cara isso, cara aquilo. Por que nós ficamos horrorizados? Porque nós aprendemos, através dessa pedagogia histórico-crítica, que há certos comportamentos que são intoleráveis. Vergonha alheia. Por que você sente vergonha alheia quando alguém faz alguma coisa que vai contra o teu universo? Porque você foi formado de acordo com certos valores que precisam ser preservados, né? Você acredita que aquilo tem fundamento. Histórico-crítica fornecer esses valores. Vai ser crítico? Vai ser crítico. Mas primeiro tem que aprender esses valores que nos constituem, que nos formam enquanto ser humano. Não sei se eu consegui explicar, Rafael, uma linguagem que você conseguiu entender agora, se ficou tranquilo. Perfeito, professor, perfeito. Deu um embasamento bem legal. Se alguém tem alguma coisa para comentar, eu queria pular para um outro tema, qualquer coisa, mas vamos esperar ver se tem alguém com dúvida aí. Pode mandar, uma em cima da outra. Bom, eu queria saber a respeito sobre as diretrizes curriculares que existem. Eu queria entender esse documento, o que ele é, se o senhor puder dar uma explicada, o que pode cair no concurso, entendeu? Dar uma explicadinha ali que não ficou muito bem explicado para mim. As diretrizes curriculares, sabe? O que... E é 8.090, né? Isso. Beleza. O que pode cair, Rafael, em relação às diretrizes, basicamente é o que elas são, em que lugar que elas estão situadas. E aí vai para a OTP, né? A forma que os documentos são apresentados. O que são as diretrizes? Nós sabemos que tem a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento a nível nacional, tem o Referencial Curricular do Paraná, documento a nível estadual, que contém um mínimo e tem que ser trabalhado nas escolas do estado do Paraná. E cada município, ele utiliza as chamadas diretrizes. É um recorte, uma adaptação do referencial curricular, acrescentando a realidade do município. Então, o município tem características que são somente dele, somente de Araucária, e vai acrescentar essas características nos documentos que vêm de fora, que vêm do estado do Paraná. Então, basicamente isso. Diretrizes, como o próprio nome diz, são metas, estipula os saberes, os conteúdos, as competências, agora, né, para utilizar a terminologia adequada, estipula as competências, os objetivos, a faixa etária, a maneira de apresentação, os direitos de aprendizagem. Então, as diretrizes direcionam o trabalho do educador. Você não vai na escola, no CMEI, em qualquer instituição de ensino, e faz aquilo que você quer. Você segue diretrizes, que são padrões que balizam o seu trabalho. Há um espaço para você agir livremente enquanto professor, mas grande parte desse espaço é preenchido pela documentação externa, e as diretrizes, a nível do município de Araucária, fazem parte dessa documentação. Quando um pedagogo for questionar o seu trabalho, quando um diretor ou quando um pai, uma mãe for questionar o seu trabalho, não terás problema nenhum se está fazendo de acordo com os objetivos de aprendizagem. Cada plano de aula precisa estar contido dentro das diretrizes e de acordo com a faixa etária. Eu não sei, professor, se tal coisa combina para o aluno, se eu posso levar isso para fulano de tal, dá para aplicar aquilo. Como que você vai saber? Porque existem as diretrizes com valores, com saberes e objetivos implícitos e explícitos, que ao você analisar, permitirá que o teu trabalho seja desempenhado sem você temer. Esses documentos são essenciais, te dão a liberdade e a segurança para falar, para lecionar, podem gravar nossas aulas que não teremos problemas nenhum, porque seguimos as diretrizes. Rafael, deu para entender alguma coisa? Professor, então no caso, diretriz curricular, por exemplo, cada município vai ter o teu, é isso? É nível municipal, então? Nós estamos falando da educação do município de Araucária. Nesse caso, sim. No estado, educação estadual, nós temos a nível estadual. Depende da rede, tá bom? Ah, entendi. Então, por exemplo,
numa escola municipal, por exemplo, de ensino fundamental, vai estar contido lá dentro da diretriz curricular. No E ensino médio, por exemplo, do Paraná, vai estar lá no Paraná. Só que qual que é a diferença, então, entre diretriz curricular e referencial? o nível, apenas o nível de hierarquia. Um é para o Estado e outro é para o município. Nós temos um outro documento, que é o PPP do Estado e a PPC do município. Você não vai ter que ficar lendo diretrizes, você vai ler o teu documento orientador. Eu, no Estado, eu estava fazendo recentemente os PPPs, fiz 2 esse ano. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no referencial, peguei o que eu precisava e fiz meu PPP. Se você está no município, alguém vai ter feito a PPC, já vai estar contida as diretrizes ali. Entendi. Então, no caso, só para entender. Então, a diretriz curricular, ela tá dentro, mas existe o referencial, ou seja, o referencial ele tá acima da diretriz, no caso. É isso? Seria interessante pensar na teoria dos conjuntos. A diretriz está contida no referencial. Ah, entendi agora. Agora entendi. Beleza. Fechou. Rafael, deixa eu só reformular a frase. O referencial está contido nas diretrizes. Perdão. Ah, tá. Beleza. Então, no caso, para mim ter acesso a, por exemplo, eu vou criar um plano de aula para o meu aluno. É melhor ir na Eu vou diretriz. melhor ir na diretriz, no caso. Eu vou ir e dentro do referencial, quer dizer, dentro da diretriz, que vai estar lá meu referencial para mim tirar o conteúdo pro meu aluno, é isso? A tua pergunta, você não precisa ir na diretriz. Você vai no documento orientador da escola, que é o PPP ou a PPC. Ah, tá, entendi. Porque lá já vai estar dentro de todos esses documentos certinho. Mas no caso, o que que pode cair pra gente no concurso, então? Diferenciar esses documentos. E aí vai entrar naqueles mesmos aspectos que eu já comentei, nos eixos da brincadeira, nos demais eixos. Então, a pergunta da Carla ali, da Carla, professor, existem também as diretrizes nacionais, diretrizes curriculares da educação infantil, que, em grande medida, podem ter questões sobre elas, com toda certeza. A ideia é a mesma, só que hoje, Carlos, nós estamos usando mais o referencial curricular nacional. Quem levantou a mão para perguntar? Ah, era eu, prof. Mas era só para confirmar a questão, assim, se que eu não tinha entendido, mas acho que já foi explicado, que é a questão de certa forma, hierarquias desses níveis de diretrizes. Tipo, a diretriz municipal ela nunca vai poder ir contra a estadual e nem essa contra a federal, por exemplo, né? São sempre relacionáveis, né? É um princípio de espelho, né? A Carlos fez a pergunta ali bastante relevante. Hoje o referencial ele veio para substituir tudo. E contra, é como se fosse a questão da Constituição. A Constituição é um pedacinho de 250 Exato, artigos, foi bem isso que eu tinha pensado mesmo. com algumas emendas, certo? Só que a Constituição é muito geral, tem direito à educação. Tá, que tipo de educação tem direito ali? O artigo 205 fala para fazer uma equilibração, é para fazer uma forma de que a educação nacional seja igual em todos os estados, ou pelo menos semelhante. Então, a Constituição apenas expressa aspectos centrais. Vem a LDB, que é uma lei complementar, a nossa atual agora é 9394, já tivemos 3, e diz assim, ó, a educação vai ser isso, isso, aquilo, isso, isso, aquilo. Então, a questão dos documentos é a mesma coisa. A BNCC coloca o mínimo que todo mundo tem que ter, o referencial coloca, busca todos aqueles elementos da BNCC e acrescenta o aspecto do Paraná. Aí vem o município e tira do referencial os aspectos ali e acrescenta as coisas de Araucária, e vem a escola e coloca as peculiaridades da escola. Então, você vai pegando aquele mínimo, que é a BNCC, bem pequenininho, que é o referencial, amplia, especifica um pouco mais, vai pegando a PPC e vai descendo até você formar o teu plano de aula. Não sei se dá para entender. Não pode contrariar. Mas a rigor não contraria, você apenas coloca as características mais específicas. Na escola o horário vai começar tal coisa. No referencial curricular do Paraná, não tem horário de início das aulas, não tem que horas que sai, não tem como é feita a hora do lanche, a hora do soninho.
Então, é nos documentos da escola que você coloca essas questões, de acordo com a tua comunidade, mas trazendo tudo que o referencial também disse. Não sei se eu me explico aqui. Não, com certeza, professor. Perfeito, perfeito. Como diz a Carla, perfeito. Ficou certinho. Não, que essa relação também, quando o senhor citou a Constituição ali, que, né, que nada das leis ordinárias podem, né, contrapor elas, mas só afirmar, né, seguindo aqueles mesmos caminhos. Acho que eu consegui entender isso aí. Nem leis ordinárias, nem complementares, nem decreto-lei, nem nada. A Constituição está no topo ali, né? Exato. Então ficou bem Professor, claro agora. Manda lá, Rafael. o senhor falou de PPP e PPC. No caso, o município, ele é PPC, então, o documento? Questão de nomenclatura. No Estado, o PPP é o documento orientador que tem os 3 marcos ali, que vocês já conhecem. No município, eles podem dar o nome de PPC. É preciso ficar muito atento, porque nós usamos o nome PPC no Estado para identificar o lugar onde ficam os componentes curriculares. Nós falamos no Estado que PPC é onde aparecem os componentes de filosofia, de sociologia, de biologia. É só uma questão de nomenclatura. Como você vai pegar nomenclaturas diferentes? Por fazer o concurso para Pinhais. Pode estar marco conceitual ou pode utilizar marco doutrinal, que é a mesma coisa. Então, é só uma questão de nomenclatura. Mas, a rigor, não é difícil de diferenciar. Como que eu sei se está falando documento orientador? Se estiver falando documento orientador, vai ter 3 elementos. A situação, como a escola está, os conceitos, o que eu desejo da escola e como fazer, como atingir os objetivos. Se contém esses 3 elementos, eu estou me referindo a um documento orientador. Rafael? Beleza, professor. Tranquilo. Agora entendi. Mais alguma coisa? Estão pegando leve hoje? Alguém tem alguma dúvida aí? Quiser abrir o microfone para perguntar? Daqui era isso. Pouca coisa, Luiz. Ok. Marisa? Oi, para mim está bem explicado aqui. Muito obrigado pela explicação. Rafael? Eu estou olhando de lado porque eu estou acompanhando a tela do computador, consigo ver as mensagens do celular. Então, professor, tem como o senhor dar uma passada na questão dos conselhos que existentes, tipo o Conselho Nacional, o Conselho Municipal, acho que também tem, não sei se entrou no nosso edital também o Conselho Estadual, tem que verificar. Para falar das resoluções, o que pode cair também? É bem amplo, né, Rafael? Bastante amplo. Eu vou dar os conceitos, pode ser? Ótimo. Tá, assim, o que significa conselho? Na LDB, nós temos o princípio da gestão democrática do ensino. Então, você tem que ter algum embasamento. Eu vou começar falando do estadual. Nós temos o CNE, que é da onde vem as resoluções que interpretam os documentos orientadores. Então, por exemplo, a CED resolve voltar às aulas agora. Para voltar às aulas, ela tem que ter a aprovação do Conselho Nacional de Educação. Para mudar um componente curricular, para colocar educação financeira, tem que ter esse conselho. Conselho Municipal. Eu já participei do Conselho Municipal de Fazenda Rio Grande. O que você faz, basicamente? Você discute tudo que existe em relação à educação. Você discute desde a inserção nas creches, as vagas, até a transição do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2. Despesas orçamentárias. É um conselho que tem que ser formado por lei para justificar perante o Estado o investimento feito na educação do município. Então, esse conselho, ele delibera, tem o poder de deliberar, de fiscalizar a gestão do município. Normalmente, ele é encabeçado pelo secretário municipal de educação, que é um cara que apresenta as resoluções, as normas, e se reúne periodicamente para consultar sobre o que fazer. Uma das questões interessantes é manter, por exemplo, o controle
quantos alunos estão fora da escola, quantos alunos dependem de tal assistência, depende disso, para que as verbas possam chegar. Quando você faz o recenseamento, por exemplo, e aí você vê pessoas que usam carros com placas em outros municípios, pessoas que consomem fora do município, que trabalham em Araucária e vivem em outro lugar. Então, tudo isso é levado em consideração, junto com esse conselho, para estipular uma maneira de atingir os objetivos. Nós temos o chamado Plano Nacional de Educação, que estipula uma série de objetivos que nós temos que atingir ao longo de dado período. É o conselho que vai deliberar a melhor maneira de chegar nesse nível de educação. Não sei se eu consigo explicar para você, Rafael, se deu para entender mais ou menos um pouco. Sim, deu para dar uma clareada. Viu, professor? Então, aqui no nosso caso, trazendo para nossa realidade, por exemplo, aqui do Rafael, vi que a Carlinha está aí também, da regência, por exemplo, nas escolas municipais, né, que a gente tem aqui o nosso TCC aqui é baseado nisso. A decisão de que autorização, por exemplo, para que a gente entre nessas escolas municipais, viria desse conselho municipal, por exemplo, autorização mesmo de fato, sabe? Não, podem vir no colégio de 1ª a 5ª aqui que nós vamos receber, ou não, ou isso é uma determinação da escola mesmo, da instituição. Olha, deixa eu tentar traduzir isso, porque existem duas respostas diferentes para a tua pergunta. Primeiro, a escola pode aceitar, a escola tem autonomia para aceitar, desde que o secretário não tenha se posicionado em contrário. Eu sei que em Araucária, devido a muitas ações trabalhistas de estagiários, o secretário era meio relutante a aceitar alguns estágios. É necessário fazer um convênio com a Prefeitura Municipal de Araucária, e aí a intermediação é Secretaria, Câmara de Vereadores, para que esse estágio possa ocorrer. Então, em Araucária tem essa peculiaridade. Se não tiver nenhuma proibição por parte da Secretaria Municipal, a escola pode aceitar sem problema. Por exemplo, no estado eu consigo aceitar qualquer estagiário sem falar com ninguém. No município eles estão mais presos à decisão do secretário municipal. Olha aí, entendi. Mas isso não se aplica aos estagiários remunerados, né? É só aqueles por exemplo, de pesquisa, projeto de pesquisa, esses que eu estava falando no caso. Na verdade, todo caso de estagiário passa por uma regulamentação do secretário, da secretaria, né? Quando eu falo do secretário, eu me refiro à Secretaria de Educação, não precisa ser dele especificamente. Ah, beleza, entendi. Tranquilo? Tranquilo, professor. Alguém tem alguma dúvida aí? Prega fogo, Rafael. Olha, eu tô colocando, né, no caso, o que mais tá me chamando a atenção, né? Mas enfim, eu vou colocar para o senhor tentar dar uma retomada na questão deixa eu ver aqui no edital aqui que eu tô acompanhando, da educação especial. Se o senhor consegue dar uma voltada, um embasamento novamente? Tranquilamente. Entra mesmo a questão da inclusão, né? Eu acho que dá para fazer junto com o Vigorski também. Que aí Interessante. a perspectiva da educação dele já vai de encontro com até com a questão da inclusão, né? Acho que a gente já consegue linkar melhor. Beleza. Beleza, então. Então deixamos para amanhã essa aí. Faz parte, porque assim, quando a gente fala de educação especial, a gente está falando sobre a ação do ser humano, do professor, enquanto mediador, que é o princípio geral do Vigorski defende. Que dá para encaixar tranquilamente. Está mais próximo do Vigorski do que do tema de hoje. Beleza. E, professor, gestão democrática e instâncias colegiadas, consegue dar um upgrade para nós aí? Porque ficou meio nulo a questão da gestão democrática, que eu não acabei não entendendo muito. O que ela pode ser, o que pode cair no concurso é essa questão? O princípio da gestão democrática basicamente está dizendo que todos os têm o direito está consagrado na Constituição, na LDB, todos os sujeitos têm o direito de participar da gestão do espaço escolar, né? De que forma? Não é só o diretor quem manda na escola. A escola não é do diretor, a escola é de todos. E uma das maneiras de promover a gestão democrática é por meio das instâncias colegiadas. O que são instâncias? Eu recorri da primeira para a segunda instância.
Instâncias são esferas de decisão. Colegiada significa que tem mais de uma pessoa, há um colégio de pessoas. Fica clara essa definição? Instâncias colegiadas, mecanismos locais de decisão formados por várias pessoas. E nós temos algumas instâncias que são consagradas no a PMF, Grêmio, Conselho Escolar, Conselho de Classe. Vamos lá. Nós temos algumas instâncias que têm características específicas. A instância máxima, se eu posso usar o termo assim, é o Conselho Escolar. O Conselho Escolar decide sobre tudo. Tem a natureza consultiva, qualquer coisa que vai ser feita, uma obra que vai ser feita na escola, tem que passar pelo Conselho Escolar. Natureza fiscalizadora, vai fiscalizar se os recursos são bem investidos, se o andamento pedagógico está ocorrendo como deve ser, se tem distanciamento, N outros fatores. E a natureza deliberativa vai decidir sobre o que fazer na escola. Então, esse é o princípio do Conselho Escolar. É o órgão máximo. Quando você tem um problema gravíssimo que você não consegue responder, é por meio do conselho que você se manifesta. Quando chega uma decisão que contraria a maioria, sabe aquela decisão do governo e que todo mundo está surtando, não sabe o que fazer? É no Conselho Escolar, esse órgão máximo de fiscalização. Nós temos a APMF, Associação de Pais, Mestres e Funcionários. Ela pode ser chamada de APPF, ou seja, Associação de Pais, Professores e Funcionários. Oi? Alguém levantou a mão? Fui eu. Professor, a nível do concurso, o que vai cair sobre o ECA, o Estatuto da Criança? Tem como dar uma breve explicação? Tem sim, tem como fazer tranquilamente. Tá, Fechando a instância, então, para poder fazer? Podemos fechar? Pode, aham. Tá, então vamos lá. Todo mundo entendeu o que é conselho escolar? Dá para entender essa diferença? Professor, conselho escolar é um órgão que é feito dentro da escola, correto? Uma instância colegiada, justamente. Uma instância colegiada, que daí tipo, vai ser pais e professores, isso? Representa todos os segmentos da comunidade escolar, fica mais fácil. Ok, mesma coisa que a PPF também. Isso. De natureza fiscalizadora, porque fiscaliza, de certa forma, o que é feito. Natureza deliberativa, porque decide. Enfim, são algumas das características ali do conselho escolar. Professor, a Andrea norteou que podemos dizer assim que o conselho escolar seria o administrativo, correto? E a PPF seria financeiro, tá certo esse termo? O conselho escolar, ele tá em tudo, Rafael. Ele pode questionar, por exemplo, até uma sala bagunceira, que está dando muito tumulto na sala, os pedagogos já não sabem o que fazer, o professor não deu o que fazer, o conselho escolar pode decidir o que fazer com ela, qual encaminhamento vai ser feito. Então, não tem como ser só administrativo. Vai para a esfera pedagógica, vai para a esfera de gastos, vai para tudo. Fiscaliza a obra, fiscaliza tudo. Beleza, tranquilo. Tem o órgão máximo. Tá para e passa com a direção. Tem tanto poder que no ano passado chegou a ser um órgão capaz de avaliar e afastar o diretor da escola, para você ter uma ideia. Tranquilo? E como que faz? Tranquilo. Tranquilo. E, professor, a PPF, o que seria a PPF daí no caso? É a mesma PMF, a nomenclatura modifica. Eu fiz o regimento recente da minha escola também, veio algumas mudanças significativas. Agora, então é importante saber se as perguntas vão ser anterior a julho e como faz, Leal Thalita, tá? Não entendi. Como faz para afastar o diretor, é isso? Nossa, estão pedindo armas aí que... Tá, deixa eu só pegar essa questão da PPF. Se a pergunta for na legislação anterior a julho de 2021, o presidente da PMF ou APPF normalmente era um pai. Esse pai ele era responsável pelas operações bancárias. Vem o dinheiro do fundo rotativo, vem o dinheiro do Estado, por exemplo, do município. O pai ia lá junto com o diretor não poder gastar de acordo com a vontade dele, e compravam juntos. Era uma maneira de colocar pessoas diferentes para administrar os recursos financeiros da escola.
A PMF prioritariamente age acerca dos recursos financeiros, mas ela pode ter decisão estendida para a esfera pedagógica também, apesar de ser menos comum, porque normalmente você chama o conselho de classe para isso. Desculpa, o conselho escolar. Em relação à PMF hoje, após julho de 2021, o presidente agora é o diretor da escola, então o diretor ganhou mais poder do que tinha antigamente com esse novo caderno 04/2021 do regimento, mas não dá para diferenciar muito claro, Rafael. A diferença é que o conselho abrange tudo e a PMF é formada por pais, mestres e funcionários, e vai ficar mais focado na questão financeira, questão estrutural mesmo, tá bom? Beleza, professor. Tirando o conselho escolar, tirando a PPF e tirando o Grêmio Estudantil, existe outra instância? Conselho de classe é uma instância colegiada também. Consegue comentar? O conselho de classe, a rigor, é dividido em 3 momentos: pré-conselho, conselho e pós-conselho. É uma instância colegiada que ela não é formada. Por exemplo, se você pegar Grêmio Estudantil, eu estou fazendo eleição de um Grêmio, inclusive, agora. Se você pegar Grêmio Estudantil e da PMF também, a PMF e do Conselho Escolar também, esse ano peguei tudo. Se você pegar essas 3 instâncias que eu mencionei, elas dependem de eleição. Os membros ficam normalmente 2 anos no cargo, são eleitos por seus pares. O Grêmio pelos estudantes, a PMF por toda a comunidade escolar, o Conselho Escolar também por toda a comunidade. O Conselho de Classe ele não é eleito, ele é formado ali durante o ano letivo. Então, de que maneira? Normalmente, quem tem que participar do Conselho de Classe? Um representante dos alunos, que pode ser um representante de turma, representante dos pais e professores. O que nós fazemos na prática? Nós fazemos os conselhos com equipe pedagógica, direção, professor e excluímos a comunidade. Mas, por lei, os alunos terão direito a ter voz no conselho de classe também. Só que quase ninguém faz isso, né? Estou falando o que a lei diz, o que o nosso regimento... E quando eu falo do regimento, eu estou falando do regimento que se aplica para a Araucária, porque é o mesmo caderno que vem. O mesmo da Resolução 4/2021. Rafael, entendeu alguma coisa? Galerinha, Entendi. Então, conselho escolar, conselho de classe, Grêmio Estudantil, a PPF, mais algum professor que tem mais alguma instância? Não. Não? Tranquilo, então. Beleza. Como afastar o diretor, só fiquei devendo, e eu não gosto de ficar devendo nada, vocês sabem disso. Nós temos um mecanismo de avaliação. Essa avaliação ela é feita todo ano para a progressão dos funcionários que fazem parte do quadro próprio ou que fazem parte do serviço geral, serviços gerais. Então, você avalia se ele foi insuficiente em todos os campos, não atingiu o desempenho pedagógico, não cumpriu o que ele propôs no campo de ação, ele tem o direito, ele pode ser afastado. Há no caderno do nosso regimento a possibilidade de solicitar o NRE, o afastamento desse diretor. Eu acho que eu respondi a última pergunta. Eu fiquei devendo ECA. Posso entrar no ECA? Mas, professor, como que um aluno faz? Com quem ele fala? Entendeu? Essa é a minha dúvida, porque geralmente às vezes a gente estuda a respeito dessas coisas, que nem a gente muitas vezes não sabia que poderia participar do conselho de classe, né? E é uma coisa bem interessante, mas, tipo, na grande maioria isso não acontece. Eu nunca vi, nunca estudei nenhum na escola que um aluno participa, nunca. Entendeu? E como que a gente poderia reivindicar isso? Como que isso poderia ser feito, sabe? Com parte do aluno mesmo. Por isso que tem as instâncias colegiadas. Se você não tem a tua instância, que é o Grêmio Estudantil, funcionando, você está preso. Então, estamos presos lá no Chimoski. Pessoal, em relação ao ECA, não vou comentar artigo por artigo, mas vamos lá, vamos brincar um pouco neles? Vocês aguentam aí? Estão indo bem? Sim, professor. Tá. O que eu preciso saber do ECA, de maneira geral? Adoro ECA. A Carla, tá. Imaginemos o seguinte: o que a legislação ela estabelece? Eu preciso
para acertar as questões do edital, conhecer as nomenclaturas. Se eu não conhecer as nomenclaturas, eu terei dificuldade de entender o ECA. E o problema em relação ao ECA é que a nossa linguagem está viciada, né? Nós falamos de acordo com o senso comum e erramos na hora de adentrar no direito. Vamos lá. Primeiro, a definição de criança, que vai até 12 anos de idade. É fundamental eu conhecer isso. E a definição de que os menores de idade estão até 18 anos, certo? Fica claro isso para todo mundo, né? É um lugar comum para todo mundo isso, vou seguir direto. Imaginemos o seguinte, a criança ela é um sujeito de direito, tem direito a participar do lazer, direito à saúde, direito à educação, a ser tratada com dignidade, ela não pode, de forma alguma, ser submetida a tratamento violento, a exposição ou qualquer coisa do tipo. Esses dias eu vi a pessoa tá indignada com a coisa que aconteceu com a criança. Ah, sei lá, olha o que aconteceu, compartilha a imagem disso, compartilha a imagem daquilo. Você está expondo a criança, independentemente da tua vontade, manifestar o repúdio em relação à situação cometida e, hipótese alguma, divulgar imagens de criança nas redes sociais. Às vezes a pessoa vai filmar na melhor das intenções e acaba se lascando. A menos que você esteja na escola, tem uma autorização por escrito do responsável que autoriza a divulgação da criança em momentos de aula. Eu, nas minhas escolas, na matrícula, eu já coloco lá autorização de uso de imagem semelhante. Você não pode, por exemplo, dar carona para uma criança que está indo para a escola, para um aluno que está... Ah, eu moro no mesmo lugar, fiquei com boy e deu carona. Qualquer coisa que acontecer, é você que vai responder por aquele espaço. Enquanto professor, durante o teu período de aula, é você que responde por qualquer coisa que venha acontecer. E na educação infantil, respondemos pela ação, quando violamos diretamente o direito da criança, e pela omissão. Se uma criança faz alguma coisa, se machuca porque você deixou de fazer algo, você vai responder pela omissão. Eu acho que essas questões da ação, elas são mais tranquilas, né? Deixa eu pensar um pouquinho a respeito da disciplina, que normalmente cai muitas questões sobre isso e as pessoas erram. A criança, o adolescente, comete crime? Essa é uma pergunta para vocês, e vocês me respondam. Adolescente comete crime? Criança? Não. O que eles cometem? Infrações? Oi? Infrações? Infrações, mas tem um termo correto. Ato infracional. Infracional. Análogo a crime. Então, na questão, se o adolescente cometeu um crime de homicídio, o que você vai fazer? Cometeu crime de agressão? Não, ele não cometeu. Se aparece que ele cometeu crime, elimine a questão, porque ele comete ato infracional análogo a crime. Tranquilo? Dá para entender essa questão? Entendi. Sim, tranquilo. Professor, Tá. criança vai até 12 anos incompletos ou 11 anos incompletos? 12. 12 anos incompletos. Quando completa, deixa de ser. Daí vai para adolescente. E vai para outra, vai para adolescente. Marisa? Tranquilo, consegui compreender. Tá. Então, sigamos. Ela comete ato infracional. Nós dizemos que o adulto, quando comete um crime, ele sofre pena, ele sofre punição. Criança e adolescente não sofre pena. Ele sofre medidas socioeducativas. O viés, não importa o que o adolescente tenha feito, é sempre no viés socioeducativo. É fundamental lembrar esses conceitos. Não comete crime, comete ato infracional e está suscetível a medidas socioeducativas. Essas medidas socioeducativas, elas diferem em grande medida e... Oi? Vocês levantam a mão e já paro para ouvir. Então, professor, no caso, a criança, por exemplo, você está aqui que a criança cometeu um crime, uma criança que tem, vamos supor, 10 anos, não comete, quer dizer, isso, desculpa, ela cometeu um ato infracional, correto?
Qual que vai ser a medida dela? Vai ser essa medida socioeducativa? Isso. Adolescente também. Adolescente também. Criança e adolescente é a mesma vertente. Não, vamos para as medidas de acordo com o edital primeiro? Que daí eu já entro, acho que a resposta já fica clara aqui na sequência do raciocínio. Ela está suscetível à medida socioeducativa. A criança nem está suscetível a isso. Ela vai receber no máximo ali a primeira medida socioeducativa, que é uma advertência. Não vai estar suscetível às outras medidas. Há uma hierarquia de medidas socioeducativas. Começa com a advertência, em seguida ela pode ser escrita ou verbal, pode ser 2 vezes, enfim. Aí você que vai decidir se a advertência resolve. Normalmente nós resolvemos com a advertência. Explicação, é evidente que a advertência para a criança é diferente, você vai mostrar, você vai explicar o contexto, você vai tentar fazer ela entender de modo mais simples. Não vem ao caso esmiuçar aqui. Da advertência, a segunda medida socioeducativa pode ser a obrigação de reparar o dano. Então, se ela fez alguma coisa, eu tive isso nessa semana, o adolescente foi lá e uma criança ou adolescente, riscou toda a parede da escola e era uma parede branca, então eu peguei um paninho, fui junto com ela para não expor ela ao ridículo e fiz ela limpar aquele espaço para ela entender. Eu sempre vou junto para não expor ao ridículo. Nós dois limpamos aquele jeito para aprender. Obrigação de reparar o dano, não tem problema nenhum, desde que você não faça um ato público, um espetáculo, né? Você só vai fazer aquilo para educar, você vai explicar por que ela vai reparar. Dá muitos casos de problema quando você faz ela reparar o dano, filma, e obriga, humilha. Agora, se vocês juntos mostrar que não deve, olha, é assim, você fez tal coisa, fazer o pai pagar um vidro que foi quebrado, ou coisa do tipo. Se na criança é uma situação diferente. Pode ser que ela quebrou um vidro porque você não cuidou e o pai não é obrigado a pagar. Então, essas são outras nuances. Então, nós temos a advertência, a obrigação de reparar o dano, aí prestação de serviços comunitários, está lá no ECA. E a última, que é a internação, né? Uma medida bem mais radical, normalmente para quem comete ato infracional violento e por aí vai. Então, são essas 4 medidas que podem ser intercaladas. O ECA, para a gente fazer um fechamento bem breve desse estatuto, né, na pergunta da Marisa, ele também disciplina um pouquinho sobre o que é o conselho escolar. Desculpa, o que é o conselho tutelar. Estou com a cabeça escolar aqui. O conselho tutelar é um dos órgãos que representa o direito de incapaz, o direito das crianças, não tem poder judiciário, tem a mesma natureza fiscalizadora deliberativa que tem o conselho escolar, né? Só que o conselho ele vai agir quando o direito da criança está sendo violado, tanto pelos educadores, como pelos pais, pelos médicos, quando seja violado em qualquer aspecto. Imagine uma criança que não vai para a escola, o conselho escolar vai agir em prol disso. A primeira ação do conselho escolar não é tirar guarda de ninguém, o conselho não tem poder de tirar guarda, o conselho não tem poder de prender, não tem poder de nada disso. Eles agem para orientar o pai, para orientar a escola, para orientar o professor que, porventura, viole o direito de incapaz, mas não tem poder de resolver o problema ali. Se a orientação for suficiente para mudar o comportamento, por exemplo, o conselheiro se reúne com a responsável do aluno, explica por que tem que mandar o aluno para a escola, explica as sanções suscetíveis aos pais, o pai manda o aluno. O conselho fecha o atendimento e já era. Se o conselho não der conta, ele manda para o Ministério Público, e aí representado pela figura da promotoria, a promotoria, sim, tem poder de justiça, determinar diligências, chamamento coercitivo com auxílio da força policial, entre outros aspectos. Estou falando de questões mais brandas, falta de aula, maus tratos que não sejam tão avançados, e há um último estágio, que é o estágio da violência sexual, por exemplo, da violência física, em que você não precisa apresentar direto para o conselho tutelar. Você pode mandar direto ao promotor, ao Ministério Público. Então, o conselho é um órgão que ele filtra um pouco para diminuir o trabalho da promotoria. Nem toda ação é judicializada. Eu não vou mandar para a justiça
um pai que não manda o filho para a escola. Às vezes, somente o conselho pode fazer o aconselhamento e resolver o meu problema, certo? E restituir o direito do incapaz. Vocês estão entendendo o que eu fiz aqui? Deu para entender? Relação conselho escolar, MP? Tranquilo? Vai lá, Rafael. Professor, o conselho, então, escolar, ele, tipo, ele tá atrelado ao conselho tutelar, por exemplo. Estamos falando conselho tutelar. O escolar foi falha minha. Ah, tá. Então, conselho tutelar, então, no caso. Entendi. Falha, meu. Beleza. Mas no caso, eu vou citar um exemplo aqui pro senhor, para mim entender como exemplo. Por exemplo, eu estou observando que a criança vem machucada para a escola, né? Com certeza ela recebe agressões em casa. Para quem que eu vou partir? Eu vou partir direto para o conselho tutelar? Vou partir para quem? Olha, você não precisa seguir, não é um rito obrigatório. Tipo, na justiça hoje, você não vai ao desembargador, você vai ao juiz para depois chegar no desembargador. Eles não são hierarquicamente obrigatórios. Você pode ir direto para o promotor, se é uma situação grave. Eu já peguei casos, por exemplo, que o avô estava estuprando a neta de 2 anos, estava estuprando a neta de 6. Estupro, eu acho que eu já peguei, assim, dezenas e dezenas de casos. Desde 2013, no estado, a gente vê casos de tentativa. Eu não vou mandar para o conselho. Por quê? Porque o conselho vai demorar e é uma situação que pode matar a criança de uma hora para outra, fora os danos irreversíveis. Então, eu já vou direto ao Ministério Público, ofício com urgência ao promotor, e o promotor tomar conta do caso, e eu já não vou saber mais o que aconteceu, porque a ação é sigilosa. Tem casos que você não precisa passar. Você vai julgar esse caso, eu vou mandar para o conselho resolve, eu, pedagogo, eu, professor, vou resolver. É muito de você sentir o que está acontecendo. Eu vou dar exemplo aqui mais no fundamental inicial. Um aluno jogou uma bolinha. Você vai mandar já para a diretoria, para a pedagogia, ou você vai resolver enquanto professor? Então, nós, profissionais que estamos na escola, temos que ter a sensibilidade de saber se a situação extrapolou os limites da minha competência ou não. Não há uma regra que define a priori, tal ação vai para esse, tal ação vai para aquele. É você se sentir no dia a dia. Entendi. Então, no caso, mas tem que existir uma comunicação com a escola, né? No caso, por exemplo, eu observei aquela situação na minha sala, mas eu vou comentar com o meu pedagogo, né? E daí, mas também vou partir para o Ministério Público, por exemplo, assim, é isso? Você vai comunicar para a pedagogia é obrigada a tomar iniciativa imediata, se ela não tomar, ela responde por inércia, vai ter tanto processo em cima que vai se lascar. E se você, enquanto professor, não agir, você vai responder também. Entendi. Então, tipo, eu tenho que ir para duas vertentes. Eu tenho que comunicar a pedagogia, só que eu tenho que também avaliar se a equipe pedagógica vai estar fazendo seu serviço direito, no caso, e vou também partir para outra vertente já para adiantar o caso. Como o senhor falou, procurar um procurador, né? Isso? Você não vai precisar fazer isso porque a pedagogia vai tomar conta. Entendeu? Entendi. Só se você vê que você passou por um samão que não quer fazer nada da vida. Você vai passar lá, o cara vai mandar adiante. Tô com a situação tal. Você não sabe, a tua sala de aula está cheia de aluno, Rafael. Lembra que está cheio de aluno para cuidar. Você não vai ter tempo de parar, conversar com ele, chamar o que tem que ser chamado, fazer a diligência necessária. O pedagogo é alguém que não tem aluno para cuidar. Ele tem a sala dele ali, então ele tem tempo para fazer as diligências secretas, para investigar na instituição anterior, para fazer toda a investigação e mandar adiante. Saindo da escola, se for fora do âmbito escolar, pode seguir o mesmo grupo? Gente, violência contra incapaz é Ministério Público. Esteja onde for, no Facebook, se você viu um colega, um professor assediando uma aluna, é Ministério Público. Manda direto. Se você vê que a direção foi conivente, manda a direção também. Entendi, porque, professor, aconteceu o caso já que eu presenciei. Foi bem legal, já que ter perguntado isso, porque também era uma dúvida minha. Porque o que aconteceu? A gente estava observando que existia agressão, existia algum certo abuso ali com aquela criança, e a gente foi ao conselho tutelar. O conselho tutelar disse que não podia fazer nada, né? Se não tivesse prova, por exemplo, não tivesse prova física de agressão e nada. Eles não podem chegar lá na sala na sala não, na casa da pessoa e tudo mais. E dizem eles, pelo menos aqui o da região do norte, o conselho tutelar da região norte, falaram que
se fosse a escola comandar, eles teriam ser obrigados a fazer, mas como era uma denúncia anônima, eles não podiam fazer nada. E daí até foi bom o senhor esclarecer isso, porque partir direto para o Ministério Público, não ficar enrolando com o Conselho Tutelar. É assim, Rafael, o conselho é um cargo eletivo, eles não têm obrigação de saber. Se eles acertar o mínimo da prova, eles podem se candidatar. Então, nem sempre eles sabem. Eu já tive muitos problemas com o conselho aqui do município, de eu ter que oficializar o Ministério Público, e eles agem super rápido. Eu mandei uma questão tensa para eles atenderem, eles não atenderam. Eu falei assim, vocês têm tantas horas para voltar aqui na escola e resolver o problema, ou eu vou ao Ministério Público colocando que vocês foram ineptos. Então, eles respondem, porque se chegar na mão do promotor que eles tomaram conhecimento e não fizeram nada, eles vão responder. Como Bom eu saber isso respondo, também, professor. Obrigado. eu respondo legalmente pelas falas dos meus alunos. Se meus alunos estiverem faltando eu não comunicar, eu vou responder e posso ser processado por isso. Viu, professor? Vou ter que sair agora nesse momento, mas eu queria agradecer, né? Tá louco? Um monte de esclarecimento que ajuda a gente bastante. Muito obrigado mesmo. Daí não sei como é que seria a continuação. Teremos mais aulas, por favor. Eu não mexi no Vygotsky hoje, né? Aí, porque o Rafael falou que seriam 2 momentos, né? Isso mesmo, Rafael? Isso, seria hoje e amanhã, a princípio. Eu não quis misturar porque é um autor muito denso para trazer junto com o Piaget. Eu não acho que daria certo. Opa, então beleza. Então amanhã estaremos por aí de novo. Eu Muito estarei obrigado, viu, professor? na hora, tá? Então, Valeu. Então, beleza. Abraço, professor. Amanhã estamos por aí. Valeu. Professor, Oi. não sei se alguém tem alguma dúvida aí, mas se puderem tirar. Mas eu queria tomar, o senhor falou sobre a questão de... Não sei se o senhor tem mais algum comentário a falar sobre o ECA? Não, eu acho que do ECA, eu falei das medidas educativas, falei do conselho escolar, medidas aplicáveis aos pais também. A única coisa que eu fiquei devendo são medidas aplicáveis aos pais, retomando aqui na memória, que é perda de guarda, orientação, dever de reparar, nada tão denso. Eu acho que era isso mesmo, Rafael. Então, alguém tem alguma dúvida aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu coloquei gravar, vou disponibilizar essa gravação, né? Deixar no YouTube aí. Beleza, o senhor vai postar no YouTube, então. Sim, vou postar. Beleza. Espero que dê certo. Marisa levantou a mão, nem vi se agora, tô bem perdido. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fechamos então, Rafael. Não, da minha parte ficou bem explicado. Gostei. Muito obrigado pela explicação. Disponha. Então, eu vou me despedir de vocês. Obrigado por participarem do Meet. Estou sempre à disposição de vocês aí. Eu respondo normalmente mais pelo Facebook, porque meu WhatsApp agora está bem... tem mais de 1.000 pessoas que têm meu número, então, ainda mais alunos que mandam mensagem do sexto ano, então eu quase não abro muito. Mas, assim, tenha uma boa noite para todos vocês. Espero que tenha atendido minimamente aí um pouco as expectativas de vocês. Até. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Boa noite. E amanhã teremos o outro Meet lá, e a gente vai esclarecer mais dúvidas, então. Obrigado, professor, até o momento. Boa noite.